né? E eu vou tentar resumir em 20 minutos uma questão extremamente complexa, né? Que eu já percebo aí o Carlos Rogério chegando. Agradeço a apresentação que a Marta fez, né? Tem outras pessoas presentes. Nós vamos tentar explorar os nossos 20 minutos. Eu vou tentar resumir nesses 20 minutos uma questão muito complexa, que é o processo geralmente a gente fala de digitalização da sociedade. Eu já quero exatamente quebrar alguns paradigmas que hoje são comuns no linguagem, que acaba apropriada, a partir da linguagem comum, acaba apropriada pelos marxistas. Eu defendo que os marxistas devam ter sua própria linguagem para entender certas realidades, além das aparências, né? Então, eu vou falar das tecnologias de informação e o atual regime de acumulação do capital na base técnica digital. E depois a minha colega, amiga Helena, vai centrar mais o foco nas plataformas digitais. Foi o que a gente, pelo menos, combinou, né, Helena? Pode passar para frente, por favor, se tiver todo mundo vendo, né? Primeiro ponto é o que eu chamo as revoluções industriais tecnológicas. Pode passar aí, por favor, ficar um instantinho parado, né? Que a gente tem que entender que o sistema capitalista evolui através de ciclos, que são chamados ciclo Kondratiev, que foi um economista soviético, que mapeou essas oscilações de longo prazo, né? Eu não vou poder entrar nos detalhes, mas cada ciclo tem um período ascensional, essa curva que eu desenho para cima, depois tem um período de crise, geralmente cada período ascensional dura 20 a 30 anos, depois uma crise também de 20 a 30 anos, né? Nós vivemos boa parte da nossa vida, nós mais velhos, no quarto ciclo, e depois teve uma grande crise, que começa com a crise do petróleo e a crise do dólar também, em 71, e a partir daí o capital investe em novas tecnologias, começa a desenvolver novas fronteiras de acumulação, que é o digital, e é importante entender que as muitas mudanças que de cada ciclo representam uma para outra, né? Uma das mais importantes é no modelo de trabalho, nas relações de trabalho, na cultura de trabalho, na relação entre o trabalho e o conhecimento, que eu pretendo falar um pouco mais sobre isso, né? E eu queria chamar a atenção, podia passar para o próximo, por favor? Eu não vou poder entrar em muitos detalhes aí, mas depois quem estiver assistindo no vídeo que vai ficar na tela, é simplesmente dar um stop e ver mais detalhes aí. Mas percebam que eu queria já chamar a atenção primeiro, é que a gente pode dizer que cada 2 ciclos corresponde a uma grande revolução industrial. E nós estamos na terceira revolução industrial. Ontem mesmo, por exemplo, eu ouvi aqui alguém que falou a quarta revolução. Não, nós estamos na terceira revolução industrial. Nós estamos numa mesma base técnica, no mesmo modelo de acumulação, né? Num conjunto de relações, tanto de trabalho quanto de vida, de cotidiano, que corresponde a um sistema, né? Apenas com umas mudanças quantitativas aqui e acolá, né? Tivemos uma segunda revolução industrial no início do século, final do século XIX, início do século XX, na qual nasce a indústria química, a metalmecânica, a indústria elétrica, né? A indústria elétrica, entende? E que é uma mudança também na qualidade do trabalho, porque o trabalho era um trabalho muito empírico ainda, um trabalho fabril. Esse trabalho muito empírico torna-se um trabalho mais de condições científico-técnicas, eu vou falar um pouco mais sobre isso, entende? E a partir de mais ou menos meados da década de 80, a gente começa a entrar num quinto ciclo. Já teve uma crise aí, que foi a grande crise financeira de 2008, e nós estamos hoje num sistema de crise que não sei ainda como é que esse processo vai ser superado, se é que vai. As coisas estão ficando cada vez mais confusas. Vamos passar para frente, por favor? E é muito... Não, um pouco para trás, por favor. Aí, atrás, esse aí, por favor. E é muito importante, é muito interessante observar que cada ciclo desse também corresponde a um meio de comunicação muito específico. Vai desde o telégrafo, lá no século XIX, vem o telefone no início do século XX, a grande época do rádio, né, na década de 30, 40, a televisão, né,
do cinema e depois a informática, a partir exatamente da década de 80, a informática e a internet. Entende? Aliás, é interessante também chamar a atenção que isso é muito pouco estudado, mas cada ciclo desse vai corresponder também a uma relação, a um tipo de relação entre o centro capitalista e as suas periferias. Tivemos o escravismo colonial lá atrás, né? Depois todas aquelas relações colonialistas, imperialistas foram muito bem estudadas, citadas por Lenin, etc., né? O neocolonialismo mais recente, a teoria marxista da dependência, e nós estaríamos a caminho, já existe uma literatura sobre isso, falando de um colonialismo digital, né, que seria então uma nova etapa nessa relação entre o centro capitalista e as suas periferias. Vamos para frente, por favor. Vamos para frente, por favor. Bem, e aí eu queria dizer que nessa discussão nós temos dentro da literatura marxista, desde a década de 60, com a obra do Radovan Hrista, A Civilização na Encruzilhada, depois tivemos o Teotônio dos Santos, né? A Revolução Científica, o Tec-Capitalismo Contemporâneo, Revolução Informacional do Jean-Louis Skinner, sempre chamando atenção para um fenômeno que até então era muito pouco estudado e que continua muito mal estudado, que é a questão da informação. E eu vou centrar a minha palestra nessa questão da informação e na relação entre trabalho e informação, né? Então, haveria já uma literatura sobre isso e podemos passar para frente, e aí eu vou me autorreferenciar. Podemos passar para frente, por favor? Também com obras que eu vim publicando desde o século passado, como A Lógica do Capital e Informação, o trabalho com informação, que foi minha dissertação de mestrado, concluída em 1994, né? Exatamente com base nesses autores e em outros autores, tentando exatamente entender essa chamada revolução informacional a partir de um ponto de vista marxiano ou marxista, né? Vamos para frente, por favor. E aí eu vou entrar, então, no foco central, entendido que o capitalismo sempre sofre grandes transformações, trabalho informacional, podemos passar para frente. Toda a relação, né? O Marx mesmo diz, pressupomos o trabalho numa forma humana, né? Que antes, na realização do trabalho humano, o homem pensa o trabalho, ele cria, ele imagina o que ele vai fazer, então executa, né? Todo o trabalho é uma relação entre a mente, a inteligência, a competência e um objeto que vai ser transformado, que vai ser mudado. Essa relação é uma relação informacional, né? Não há trabalho sem informação, você se informa sobre o que você está fazendo e você põe em forma, informar. Etimologicamente, essa palavra quer dizer exatamente moldar, modificar, né? No latim. Então, você molda a realidade à sua volta, né? Informa a realidade à sua volta. Não há trabalho sem informação e nem informação sem trabalho. Vamos passar para frente, por favor? Só que, passando para frente, né? No momento que você pensa algo, você molda aquele algo na realidade, né? E se você precisa, né? O artesão, por exemplo, precisa, ele começa a repetir aquele molde, né? A fazer com que aquela informação seja objetivada, né? Seja colocada num objeto. E ele faz isso quantas vezes ele precisar fazer, quanto tempo ele tiver para fazer, quanta disposição ele tiver para fazer. Então, o que você vê na realidade é uma repetição, né, de uma informação objetivada, né? E é em cima disso, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, vou só afirmar, é em cima disso que se construiu toda a teoria da mercadoria, toda a teoria do valor-trabalho, né, do tempo de trabalho, que é o tempo que você precisa para replicar, reproduzir essa ideia que você tem na cabeça, entende? Então, o fundamento de toda essa economia mercantil está na informação, só que isso não estava em Marx, tá? Isso está subtendido, isso está numa leitura que você possa fazer a partir da existência de uma teoria que só vai surgir no século XX, que é exatamente a teoria da informação, que é exatamente o conhecimento da informação, com Claude Shannon, com Henri Atlan, com Hans von Foster, com Norbert Wiener,
né? E tantos outros autores. E o nosso aqui, Álvaro Vieira Pinto, brasileiro, eu, que venho estudando isso há muito tempo. Vamos em frente, por favor. Muito bem. Então, vocês têm aí uma imagem do que era o trabalho que o Marx podia enxergar. Esse trabalho que o Marx podia enxergar, vocês estão vendo um bando de trabalhadores em volta de uma máquina, tem uns dois ali que estão se mexendo, os outros estão observando. Obviamente que eles não estão ali à toa, eles estão observando para intervir em algum momento, né? E esse trabalho era todo um trabalho que a imagem não pode mostrar, mas é claro que as pessoas estão falando, estão gesticulando, uma está olhando para a outra, ou seja, tem uma informação circulante aí, né? Só que essa informação está no ar. Essa informação é tão natural quanto respirar, né? Então, não é percebida como uma dimensão do trabalho o processo informacional, só é percebido o desgaste físico. Mas o que eles estão fazendo ali é o quê? É botando uma peça e moldando essa peça através da máquina. Mas quem está determinando como essa peça vai ser moldada são os trabalhadores, né? Na época de Marx, né, esse conhecimento para produzir era um conhecimento que estava na oficina, era um conhecimento do trabalhador adulto. E Marx usa essa expressão muitas vezes no Capital, trabalhador adulto, ou seja, é aquele que entrou criança, cresceu na oficina e, com o tempo, ele foi aprendendo, né? Isso é que vai ser a grande mudança que vai se dar na segunda Revolução Industrial. Entende? Essa ruptura desse processo de trabalho, que o conhecimento para a produção estava na oficina, esse conhecimento para a produção é alargado, dadas as novas condições da segunda Revolução Industrial e as novas indústrias que surgem na segunda Revolução Industrial, que não existiam na primeira Revolução Industrial. Vamos passar para frente, por favor? E aí eu queria citar o Marx, vai ser importante para o que a gente vai falar na frente, né? Uma passagem do capítulo inédito que ele diz: se você considerar o trabalhador coletivo, você tem que considerar o trabalhador coletivo e não individual, né? A sua atividade combinada, aquela imagem que a gente viu, né, realiza-se materialmente de maneira direta num produto total, simultaneamente a uma massa total de mercadoria, e aqui é absolutamente indiferente que a função deste ou daquele trabalhador, mero elo deste trabalhador coletivo, esteja mais próxima ou mais distante do trabalho manual direto, né? E isso, essa atividade coletiva, essa atividade social, essa atividade combinada, é consumo direto pelo capital e produz diretamente capital. Tá? Então, isso é muito, muito importante para mim, essa passagem que está no capítulo inédito do Karl Marx. Vamos passar para frente, por favor, e aí eu vou entrar na segunda Revolução Industrial. Espero estar conseguindo correr com o tempo. Bem, na segunda Revolução Industrial, pelas características das indústrias que são constituídas nessa época, a metalmecânica, a elétrica, a eletrônica, a química, etc., você tem um espaçamento desse processo de trabalho e uma divisão técnica e social do trabalho, né? Aí você tem para produzir um carro, vocês estão vendo a imagem do carro, pode passar para frente, por favor. Né? O carro é exatamente o produto total, mas para produzir esse carro tem que ter projeto, tem que ter desenho, tem que ter pesquisa científica, né? Tem uma série de questões que são feitas lá numa área de engenharia, que é uma área de concepção, de criação, e depois vai um processo. O que essa área de engenharia faz? Ela produz o ferro, o carro, não, ela desenha, ela produz informação, que eu chamo até de informação semiótica. E, a partir daí, você tem todo um conjunto de etapas de trabalho que, na época áurea do Fordismo, incluía salas de datilografia, salas de desenho técnico, depois uma etapa fabril de transformação, transformar ferro em aço, aço em lataria, né? Transformar borracha em pneu, etc. E depois uma etapa de montagem final, que era só juntar essas peças, que acabou essa etapa sendo muito mais falada, muito mais discutida, até eu estou na metade. Muito mais falada, muito mais discutida, até pelo filme do Carlitos, coisa do gênero, né? Então, isso era o trabalho total, esse é o trabalho combinado, né? Vamos passar para frente, por favor? É nem para começar a falar. Né? Muito bem, esse trabalho combinado, você tem uma etapa que é de difícil controle de tempo, mas isso está produzindo capital, mas é difícil controle de tempo, e progressivas etapas em que pode ser cada vez mais controlado o tempo de trabalho, né? E aí, então,
essas progressivas etapas que pode ser cada vez mais controlado o tempo de trabalho e uma etapa maior de trabalho mais incerto, de trabalho de busca, de trabalho de pesquisa, pode passar para frente, por favor, né? É que constitui, pode passar para frente, por favor, é que constitui uma informação objetivada, chamada, no meu exemplo aqui, um carro, né? Que é uma informação objetivada nessas várias etapas de trabalho, um trabalho de criação e um trabalho de objetivação, de replicação. Um trabalho de remoção de incertezas, que é um trabalho de baixa redundância, e um trabalho de fixação da informação nos seus suportes, que é um trabalho de alta redundância. Vamos passar para frente, por favor? E aí chegamos na terceira revolução industrial tecnológica, que tem origem numa crise kondratieviana nos anos 70, 80, por vários fatores que eu não vou entrar aqui, mas teve esgotamento de matéria-prima, crise do dólar, né? O aumento da competição intercapitalista pelo ressurgimento da Europa, do Japão, né? A baixa produtividade, sobretudo a baixa produtividade daqueles setores ligados ao escritório. Então, você tem uma crise ali, essa crise que vai ser a grande crise dos anos 80, né? E que vai levar a uma nova etapa. Pode passar para frente, por favor. E aí eu queria chamar a atenção para o livro 2 do Capital, né? Que é onde Marx deixa clara a importância da compressão do tempo e espaço no processo de acumulação, né? Aquela lógica famosa, né? O dinheiro compra mercadoria, que entra na produção, que gera uma mercadoria com valor, do qual sai um dinheiro com valor, né? Só que isso se dá num tempo. E Marx deixa muito claro que esse tempo total de circulação, quanto mais ele for curto, quanto mais ele chegar a zero, né? Mais o capital se valoriza. Está lá no livro 2. E é essa lógica que vai levar o capital a tentar encurtar cada vez mais os tempos. O tempo de criação é complicado, mas os tempos redundantes, como ele pode controlar o tempo, ele vai cortando. Vamos passar para frente, por favor. E isso, então, vamos passar para frente, por favor. E é isso, então, que vai levar ao início de uma nova revolução industrial tecnológica de base digital. Então, o digital o digital é binário, então todo aquele trabalho que é muito mais de acertar e errar, o binário, né? Verdade e falso, 1, 0, você pode botar numa tecnologia digital. E aí o capital vai investir nessas tecnologias e, com isso, ele vai reestruturar todos os processos produtivos e vai dar um salto na relação do tempo e espaço, porque toda uma série de atividades que requeriam trabalho para serem executadas vão poder serem transferidas para um computador, vão poder ser transferidas para o digital. Vamos passar para frente, por favor, né? E aí tem um grande investimento do Estado, tanto dos Estados Unidos quanto da França, da Alemanha, do Japão, da Coreia. O Brasil chegou a ensaiar isso e depois foi destruído, né? Não vamos ter tempo de entrar nessa história, entende? Mas aí você tem e nesse investimento do Estado, o Estado americano cria uma peça essencial, que é o chip, o circuito integrado, entende? Circuito integrado, né? Com investimento na época de 900 milhões de dólares, que hoje seria quase 9 bilhões de dólares hoje, ele inventa um componente que só veio evoluindo desde os anos 70, 80, né? Desde os anos 50, aliás, ele foi inventado em 58, né? E hoje está na nossa mão. Cada um de nós aqui tem um chip na sua mão, ou mais de um chip na sua mão, que é um aparelho celular. Essa foi a grande fundamento. E por quê? Porque o Estado militarista, o Estado capitalista, investiu no desenvolvimento dessas tecnologias para atender às necessidades da circulação e rotação do capital. E isso quebra aquela estrutura anterior do Fordismo e passa a ter um novo modelo que o David Harvey chama de acumulação flexível, no qual várias etapas de processo, como você vê aí o detalhamento, né, essas etapas de detalhamento de desenho, né, as etapas de montagem, são eliminadas. Simplesmente eliminadas. Acabou esse tipo de trabalho, acabou esse tipo de emprego, esse tipo de trabalho redundante, né? O que você tem o trabalho criativo, concentrado nos países centrais, né? O trabalho industrial fabril de grandes máquinas, que é altamente automatizado, quase não emprega ninguém, né? E nas periferias das periferias você tem robô
na indústria automobilística de robô, como agora está se reimplantando no Brasil, né? Infelizmente, estamos repetindo o mesmo modelo de 60 anos atrás, né? Ou você tem ainda em alguns locais em que você precisa de ter um trabalho manual, como acontece muito na confecção, e eu já vou voltar a falar das confecções, e isso também dá muito emprego, ou ainda dava muito emprego no Brasil. Tudo bem. Passando para frente, então, o trabalho insubstituível hoje é o trabalho criativo. Pode passar para frente, por favor? Pode passar para frente, por favor? O trabalho criativo, o trabalho científico-técnico, o trabalho artístico, o trabalho desportivo, que não deveria ser depreciado, né? Está empregando gente para cacete. Né? É aí que o capital precisa, ele não pode abrir mão desse trabalho, porque é o trabalho que cria. A inteligência artificial não nasce do nada, nasce de um cientista. Né? Agora, por outro lado, pode passar para frente, por favor. Né? Na medida do possível, aquele trabalho redundante, ele vai eliminando. E aí dá vários nomes, internet das coisas, inteligência artificial, quarta revolução, foi o Carmona que falou quarta revolução. Isso não existe quarta revolução industrial. Tudo é marketing, tudo é produção ideológica, faz parte do mesmo contexto, do mesmo processo, da mesma revolução informacional digital iniciada lá nos anos 70, 80, e que vai levando à eliminação de toda essa massa de pessoas que não foram dadas a elas, não têm condições de exercer um trabalho criativo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Professor, só alertando que já se passaram 20 minutos. Tá, obrigado. O que vai acontecer? Não estou quase terminando. O que vai acontecer com essa massa? Esse é o grande problema. Aí vocês vão me permitir criticar a pergunta que foi colocada. Porque, de fato, essa massa, o capital está jogando fora e está virando o quê? Está virando precário, está virando lumpen, está virando toda essa massa aí que vai votar no Milei, vai votar no Trump, vai votar no Bolsonaro. Tem essa massa de revoltados, mas revoltados que uma ideologia lumpen, coisa e tal, entende? E que o capital não tem como tratar isso. Seria grande oportunidade de se construir, eu não pude falar muito sobre o que é uma economia da informação, mas nós poderíamos ter uma grande oportunidade se pensarmos numa economia da informação. Estou chegando à conclusão, pode passar para frente, por favor. A conclusão vai colocar a pergunta que nós precisamos fazer. Por favor, pode passar para frente? Pode passar para frente? A pergunta é essa. Conhecimento, informação e conhecimento possuem valor de uso, mas não contém valor de custo de referência que possa ser empregado como referência para determinar o valor de troca, tanto pela economia marginalista neoclássica, quanto pela economia marxista clássica. Não tem um custo de reprodução. O custo de produção do conhecimento é fortemente incerto, eu acho que eu consegui demonstrar isso, e, sobretudo, radicalmente diferente do custo de reprodução. Uma vez que tenha sido produzida uma primeira unidade, o custo necessário à reprodução das outras unidades tende a zero se o conhecimento for codificado. O valor de troca de uma mercadoria cujo custo de produção é nulo tende inevitavelmente a zero. Este é o grande problema da crise do capitalismo. Ele chegou num ponto em que, ao tentar fazer da informação uma mercadoria, ele gerou um tipo de mercadoria que não tem valor de troca. Vamos passar para frente, por favor? É onde eu discuti, no meu livro, O Valor da Informação, onde eu exatamente faço essa discussão, e onde eu entro nessas questões que são as questões hoje. Eu já estou praticamente terminando. A plataformização da circulação de capital sob comando do capital financeiro, esse é um aspecto que eu espero que a minha colega Helena Lascas explique melhor, o cercamento do conhecimento industrial e artístico sob as leis de propriedade intelectual. Isso tinha que ser uma briga central hoje dos comunistas, a questão da propriedade intelectual. E os jardins murados, a fragmentação dos processos de trabalho, mas isso é uma realidade. Integram um novo regime de acumulação não apoiado na troca mercantil, explicou Rulani, mas na apropriação rentista do valor do trabalho humano. São temas quase não discutidos pelos atores políticos, embora estejam sendo cada vez mais investigados pelos pensadores críticos. Nós temos já uma boa literatura sobre isso, desde lá que eu mostrei, dos anos 70.
não somente nas indústrias culturais, mas em praticamente todos os segmentos produtivos. Hoje em dia, a acumulação se apoia em patentes e jardins murados. Por que um remédio custa o que custa? É patente, é monopólio rentista. O capital informação, que é um conceito que eu criei, se sustenta em rendas informacionais, hipótese que pode ser investigada a partir dos conceitos de renda da terra e de capital portador de juros. É aí que a gente tem que ir estudar as questões, o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida para entender o capitalismo contemporâneo. Pode passar para frente, por favor. Muito obrigado.